Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir este vídeo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe a todos. Aqui que vos fala é o diácono Ivanês Barbosa. Quero, antes de deixar aqui mais uma palavra da parte de Deus, quero aqui pedir três coisas aos irmãos e às irmãs, a vocês, principalmente vocês que é de oração. Três coisas. Primeiro, ore por mim e pela minha família, eu estou precisando de oração. Segundo, ore pelo meu ministério de pregação, de evangelismo, que faço, para que Deus venha me dar força, para as portas se abrir, para mim poder e levar a palavra de Deus com amor, com sabedoria. Ore pelo meu ministério em nome do Senhor Jesus, amém? Terceiro, quero que vocês orem também pelo planeta Terra, pelos governantes, pela igreja, pela família. Não deixe de orar e vamos continuar orando uns pelos outros. Quero aqui anunciar aos amados irmãos, dos seguidores, dos que me seguem, os que estão inscritos no meu canal Livros para Adorar, os que me seguem ali no meu Instagram, Evangelista Ivanês Barbosa, e os que me ouvem também no meu TikTok, que eu tenho ali o TikTok Ivanês Barbosa. Quero desde já dar uma informação aqui a vocês, mostrar para vocês aqui, ó. Louvado seja Deus. Isso aqui são 3 cartas, amém? 3 cartas assinado pelo pastor Bruno, que foi meu pastor. Me desliguei da convenção da IADERN, da semi-ADERN, e essas 3 cartas aqui, um é da minha esposa, o outro é do meu filho, amém? Um é do meu filho, uma é da minha esposa, e essa daqui da frente aqui é a minha, amém? Graças a Deus eu estou desligado da IADERN, não estou desligado de Jesus, fui desligado da placa da igreja, do segmento, da hierarquia, eclesiástica da igreja IADERN, da semi-ADERN, amém? E peço desde já que os irmãos e as irmãs orem para que Deus me dê a direção para onde que Deus quer que eu vá, que eu possa membrar em algum ministério, que o pastor ele tem a mesma visão que eu tenho, a mesma metodologia que eu tenho, Deus me dá o apoio, investir em mim, no meu ministério, eu possa estar fazendo parte de um ministério que tenha a mesma crença, a mesma fé, a mesma visão, a mesma metodologia minha que eu tenho também, amém? Para junto nós somar, trabalhar junto, ganharmos para Deus, para o reino de Deus. Com certeza o nome do Senhor será glorificado. Se por acaso e porventura acontecer de eu não encontrar um pastor que se levante para vir a mim me ajudar, pegar em minhas mãos, segurar, colocar em pé, para que eu possa estar exercendo uma função, estar na frente de um trabalho, que uma igreja venha ser entregue em minhas mãos para eu cuidar, ser pastor. Eu tenho chamada, eu tenho a vocação e a chamada para o pastoreio. Não adianta ter só apenas um diploma, saber ler e escrever. Pedro ele não sabia ler e escrever, Deus colocou Pedro como cabeça, como líder, A gente temos que entender, irmãos, que a chamada ela vem de Deus, não vem do homem, não vem da faculdade teológica, não vem principalmente de um anel no dedo, ou um certificado, um diploma. Não vem daí, não é daí que começa o ministério de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Tem que ter chamada, tem que ter vocação, tem que cuidar bem da família, tem que dar um bom testemunho. E todos esses requisitos eu tenho para a glória de Deus, Graças a Deus por isso. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu estou pronto para estar na frente da obra, estar cuidando das pessoas, sendo um pai espiritual, orientando, aconselhando, disciplinando, doutrinando, para a glória de Deus, irmãos. Eu sinto dentro de mim que eu tenho essa vocação, essa chamada. Como eu já falei, não adianta a credencial. Tem pessoas aí que tem carteira de presbítero,
mas quando a gente chega perto e começa a falar com ele, a gente sente, eu sinto, quem tem o Espírito da verdade, eu não estou falando que tem espírito de engano não, quem tem o Espírito Santo mesmo, sente que aquela pessoa não tem a chamada para presbítero, mas tem lá, né, a carteira de presbítero, não fala muito, não gosta de falar, não gosta de ouvir a pessoa falar demais, que a pessoa tem que ter paciência, tem que ter jogo de cintura, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que ser domínio próprio, tem que ter temperança, tem que ser longânimo, tem que ser tolerante, tem que ser compreensível, tem que ter sensibilidade, tem que ter humildade, mansidão, capacidade intelectual, bíblico. Tem que conversar, irmãos, tem que falar muito. Como é que um presbítero tem uma boca fechada? Não tem paciência para explicar, não tem paciência para ouvir ninguém? Hein? E a função de presbítero é a mesma função de pastor. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, já antes de trazer aqui a palavra, é que o presbítero e o pastor é a mesma função. Bispo, presbítero e pastor são pessoas que tem que estar dentro da igreja, não pode sair, não pode atender, né? Agendas. As agendas ela tem que ser dada apenas para diácono, presbítero, não pode. Até o diácono, ele não pode nem sair muito também, porque ele é o braço direito do pastor, ele tem que estar ao lado ali do presbítero, auxiliando ali o presbitério, auxiliando ali o pastoreio, né, o pastorado. Na realidade, quem tem que sair para pregar mesmo é evangelista, missionário, amém? Agora existe aí os pastor missionário, né? Nova categoria, né? A cada ano que vai passando a igreja, né? Ela vai se modernizando e vai sofrendo, na realidade, não tá sofrendo mesmo, mudança radicais, né? Mudança que destroça o Evangelho de Cristo, que não está pautado nas Escrituras de Cristo, fere os dogmas, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, os dogmas da Palavra de Deus, ela está sendo bombardeada, ferida por algumas convenções de alguns pastores presidentes que ficam, né, aplicando doutrina humana. E algumas igrejas por aí já estão aplicando até doutrina de demônio mesmo. Hoje a igreja ela está a cada dia, a essência, né, do verdadeiro evangelho de Cristo, ela está perdendo valor, ela está sendo desvalorizada, né, ela está desaparecendo, ela está ficando sem valor. Amém, irmão? Amém, minha irmã? E a gente temos que ter cuidado, irmãos, com a maneira que a gente está tratando a palavra de Deus. E a gente temos que ter cuidado, irmãos, porque eu vi uma palavra de sabedoria hoje, eu achei bastante interessante. E aquele que está pensando no que vê, o que vê no momento desaparece e perde o valor. Mas nós pensarmos, se nós estiver pensando naquilo que nós não vê, isso que nós não vê é o que tem valor eterno. E isso que não tem valor está sendo desprezado dentro da casa de Deus. E Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o principal, né? Está sendo esquecido, está deixando de lado de ser adorado. O Espírito Santo. O Espírito Santo não atua mais. Quem atua agora é o homem, né? O espírito de engano abaixa, ele entra dentro no momento de culto e ali o homem está cultuando ali as suas próprias vaidades, as suas próprias concupiscências, né? A soberba da vida, o egoísmo, o orgulho, o preconceito, a discriminação, a hipocrisia, o fariarismo, a inveja, a falsidade. É o que está se manifestando dentro de muitas igrejas. Por isso, irmãos, que eu tomei essa posição, essa atitude. Eu tenho duas opções. A terceira eu não vou fazer não, mas a primeira e a segunda, uma dessas duas eu vou, com a ajuda de Deus, botar em prática.
ou ficar membro de uma igreja que tenha nome, que tenha peso, que tenha história, né? Ou abrir meu próprio ministério, irmão. Abrir meu próprio ministério. Você está entendendo aí, meu irmão? O que está acontecendo hoje na igreja de Cristo? As pessoas ofuscando o brilho da glória de Deus, sendo um pseudo de Jesus, né? Se tornando um semideus. Você já prestou atenção, já parou para pensar que as pessoas hoje não querem ser apenas só servo, né? As pessoas acham pouco a palavra, não estão mais nem polarizando a palavra pastor. As pessoas estão querendo ser agora reverendo. Outros se exaltam tanto com a soberba tão grande no coração que se titula apóstolo. E para acabar de completar o ministério apostolado no Brasil, veio da Europa, né, dos Estados Unidos, veio para o Brasil, estão abrindo igrejas aonde coloca a mulher apóstola, né, levantando e colocando, dando título para a mulher, dando o apostolado feminino. E isso é uma deturpação, isso é antibíblico, irmão, não é bíblico. Você pode até achar assim, mas missionário Ivanei, vá devagar, irmão. Vá devagar mesmo, o santo é de barro, vá devagar, meu irmão e minha irmã. Eu estou indo pelas escrituras. Eu estou defendendo aqui o evangelho de Cristo, o evangelho puro, cristalino. Ou você e eu, ou nós estamos na lei, ou nós estamos na graça. Nós não podemos trazer cultura judaica para dentro do evangelho de Cristo. Fazer aquele sincretismo religioso. Bota tudo dentro do liquidificador e bate para você ver o que dá. É uma religião pagã, é um fanatismo religioso, é um sincretismo religioso, é uma mistura de cristianismo com paganismo. É uma religiosidade que as pessoas se tornam, nesse século 21, já entrando aí para o século 22, né? Fariseus. São verdadeiros fariseus dos púlpitos. Em uma madrugada dessa eu estava orando e Deus disse que vai fazer uma limpeza na casa dele, porque a casa ainda é dele. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? A casa de Deus é eu e você. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós somos carta. Estava mostrando aqui essas cartas aqui, só para mostrar, irmão, só para mostrar mesmo. Mas sim, né? Tá aqui escrito. Vou até abrir uma aqui para mostrar a você. Graças a Deus me colocaram aqui na declaração, né? Botaram aqui Diácono Ivanei Barbosa. Mas eu sou vocação e chamada divina, evangelista e pastor. Amém, irmão? Se você quer ou não, chegaram perto de Jesus, quem é você? Quem foi o que lhe consagrou? Quem foi que lhe chamou? Você é realmente filho de Deus? Na hora que Jesus disse, eu sou, eles ficaram, os sacerdotes, né, os fariseus, os hipócritas da época, ficaram indignados, irmãos, e quis matar Jesus ali, naquele momento ali. Só que os discípulos ali não deixaram, porque então não era o tempo ainda dele morrer. Jesus, ele não veio fundar a igreja não, irmão. Que veio fundar a igreja, que fundou a igreja foi os apóstolos, que foi levantado por Jesus. Jesus, ele só veio entregar a vida dele para mim e para você. Veja aí se você dá para ver alguma coisa aí. Aí tá aqui a declaração, ó. Aqui a assinatura do pastor, certo? E aqui é a declaração, ó. Amém? Entendeu aí? Entendeu aí, meu irmão e minha irmã? Aqui é a minha carta de desligamento, né? Me desligando apenas de uma placa.
né? Me desligando apenas de uma convenção, da EADE, da CMADE. Agora eu vou tomar uma decisão, né? Depois com a carta na mão, né? E a minha esposa e meu filho está com aqui são as cartas deles. Nós vamos procurar uma igreja para nos congregar ou para ficar membrado ou abrir o meu próprio ministério. Está na mão de Deus, irmãos. Eu fico triste, irmão, porque tem igrejas aí, a questão não é a Assembleia, ainda bem que a Assembleia não tem esse pensamento, né? Eu conheço muito bem a doutrina, né, da Assembleia, mas tem igreja evangélica que se você não fizer parte da membresia lá da igreja, você está fora. Está fora do plano da salvação de Deus. Igrejas fundamentalistas. Você tem que fazer parte da convenção lá. Se você não estiver ligado, você não está ligado na videira, que é Jesus. Então você é um membro fora do corpo. Aí você está perdido para ir morar no inferno. Falando aqui umas palavras assim diretas logo para você entender. Tem ministério aí que já está condenando já as pessoas, levando muita gente para o inferno. Levando pastor, levando membro, levando, né? Igrejas aí que se você não fizer parte da convenção, não estiver ligado na convenção deles, não estiver fazendo parte, né, do seu ministério, os outros, né, estão perdidos. É só a igreja deles que vai para o céu, as outras vão tudo para o inferno. É brincadeira, meu irmão, que esses homens estão fazendo, esses teólogos, que na realidade eu classifico como teólogo demoníaco, diabólico, filho do cão, com a pombagira, filho de Satanás. Não é filho de Deus não, irmão. Aonde está na Bíblia Deus fazendo acepção, Jesus fazendo acepção de pessoas, irmãos? É o homem que faz acepção. Por isso que as igrejas não ganham almas, porque não tem sabedoria para juntar. A maioria, eu não estou aqui generalizando, dizendo que são todas, mas a maioria estão aí pregando aí, é dinheiro, irmão. São igrejas materialistas, capitalistas. Existem igrejas sérias? Existe. Existem igrejas verdadeiramente mesmo de Cristo? Existe, irmão, existe. Mas existe no nosso meio uma meia dúzia, irmão, de convenções de ministério distorcido, prostituído, adulterado. O evangelho que o próprio apóstolo Paulo ele já nos alertou, ele disse, olha, cuidado com esses falsos profetas, eles já estão já no nosso meio. 1 de João capítulo 4, né, está lá escrito que nós não podemos julgar esses profetas, esses falsos profetas, não podemos julgar. A gente temos que observar as profecias que eles proferem, mas não podemos julgar, não podemos tocar, né? Amém, irmãos? Lembra de Saul? Quando Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul. Só que Davi conhecia a lei de Deus. No ungido de Deus ninguém toca, irmão. Pode estar todo errado com o altar quebrado, pode estar aí com 2, 3 mulheres, está se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando os fiéis, pegando o dinheiro do dízimo para comprar jatinho, comprar mansões, comprar fazenda. Irmão, esses falsos profetas, eles vão, do jeito que foi levantado, eles vão descer do mesmo jeito. Tudo que sobe, desce. E tudo que desce, sobe. Só teve um que desceu e subiu. E ele vai voltar para vir buscar eu e você. Jesus, ele desceu para cumprir a lei. Por mim e por você, cumprir a lei. A lei já foi cumprida. Lá em Gálatas capítulo 3, está lá escrito que aquele que está na lei ainda continua em maldição. Mas os que estão na graça vão ser julgados pela graça, que é Jesus. Se você está vivendo pela lei, você vai ser julgado pela lei. Ou você é do Senhor Jesus, ou você é de Moisés. Ou você está com Jesus, ou você está com Moisés, irmão. Moisés aplicou no Antigo Testamento 613 leis. Amém, irmão? Estuda mais a palavra, estuda a Bíblia. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim, ó: errai por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. A gente erra por não conhecer a Bíblia Sagrada. E agora eu quero ler agora a palavra de Deus para você. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Levanta, filho do homem, posta-te em pé e desce à casa do oleiro,
porque lá eu farei ouvir a sua voz. Eu farei ouvir a minha voz. Levanta, né, e desce a casa do oleiro. Deus falou isso para Jeremias: levanta-te. Se Deus disse levanta, é porque ele estava deitado, né? Deus manda ele ficar em pé. Toda vida que Deus ia falar para o profeta, pedia para o profeta ficar em pé. Fica em pé, homem de Deus. Filho do homem, fique em pé, porque eu quero falar contigo. Deus falou isso para Ezequiel, né? Falou para Jeremias, vários profetas na Bíblia, né? Mas como o foco aqui é Jeremias, não posso fugir, entrar em outros, na história de outros profetas na Bíblia. Vamos focar aqui mais aqui em Jeremias. Jeremias, irmãos, ele se levantou, ficou em pé e ouviu a voz de Deus. Deus mandou ele descer a casa do oleiro, que Deus ia fazer ele ouvir a voz dele, e mandou ele observar como o oleiro trabalha no vaso. E diz ali que o vaso estava numa roda e o oleiro estava trabalhando no vaso. Teve um momento que o vaso caiu e quebrou. O oleiro não foi buscar outro barro lá não, para botar na roda não. Pegou o mesmo barro que quebrou, colocou de volta na roda e começou a moldar de novo o mesmo barro. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Que o justo ele pode cair 7 vezes. Todas as 7 o Senhor o levantará. O homem ele pode cair sempre, mas Deus sempre vai levantar. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, meu irmão. Se você tiver de porta fechada, pessoas te perseguindo, te rejeitando, não acreditando em você, essas pessoas, se não se converter, vão se arrepender, porque Deus ele vai te exaltar, Deus ele vai soprar o teu nome. Aonde você for, Deus ele vai te dar a sua vitória. Aonde você chegar e botar as plantas dos teus pés, Deus vai dar aquela cidade por herança. Deus ele já falou para mim: saia do meio da sua parentela. E eu ainda continuo no meio da parentela, irmão. A mesma palavra que Deus falou para Abraão ali em Gênesis capítulo 12, aquela mesma palavra, ela serve para mim e serve para você hoje, porque nós somos filhos de Abraão. Amém? Nós estamos debaixo da promessa de Abraão. E Deus fez promessa, e Deus falou para Abraão: Abraão, e aonde você for, Abraão, eu abençoarei todos aqueles que vierem te abençoar, Abraão. Mas aqueles que se levantarem e não querer lhe ajudar, eu amaldiçoarei. Aqueles que lhe amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deus fez promessa para o Abraão desse jeito. E essa promessa, ela alcançou eu e alcançou você, meu irmão e minha irmã. Amém? Nós estamos debaixo da promessa de Deus. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo ele é destruído, irmão. Eu e você perdemos muitas bênçãos por falta de conhecimento da palavra. Disso aqui, ó. Nós temos que ler mais a Bíblia. Como eu tenho dificuldade de ler e escrever, eu tenho minha Bíblia eletrônica no meu celular. Amém? Isso aqui é uma Bíblia de estudo. Isso aqui é uma Bíblia pentecostal. Defesa da fé. É uma Bíblia de estudo pentecostal. Uma outra oportunidade eu vou explicar a você o que significa a palavra pentecostal. Tem pessoas que acham que ser pentecostal é dançar no altar, é pular, fazer aviãozinho, falar em línguas estranhas mais do que os outros, sair profetizando, dando glória a Deus e aleluia mais alto que os outros. Isso aí é puro emocionalismo, irmão. Isso aí é resultado da unção que a gente sente a presença de Deus, a gente se emociona e ali, né, adora a Deus ali pulando, saltando, dançando, né? Mas aquilo ali só está edificando só quem está fazendo, não edifica quem está vendo, não, ouvindo, não. Amém? E nesse sentido aqui eu sou tradicional. Eu gosto de preservar a palavra, eu gosto de apresentar Bíblia. A palavra de Deus era bem clara, irmãos. Venham todos aqueles que estão cansados, venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Amém? E o meu jugo é suave, meu jugo é leve. Jesus falou isso em Mateus 11, versículo
Em Mateus 11, versículo 28 e 29. Está escrita essa palavra. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Procura entender como que Jesus trabalha no vaso, descer na casa do oleiro. E você pode descer a casa do oleiro, não é só na igreja, lá na igreja onde você se congrega, onde você é membro, onde você visita. Não, você pode descer a casa do oleiro dentro da sua casa também. Drobar não só apenas o joelho, mas drobar também o coração, drobar a mente. Você tem que entender como é que Deus trabalha. É ouvir mais a palavra. É deixar de lado o emocionalismo. E buscar Deus mais pela razão, não pela emoção. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Parar de estar se envolvendo na vida dos outros, olhando quem cai, quem está em pé, quem peca. Nós temos que olhar para nós, temos que ficar firme. Porque Jesus está voltando. Satanás não brinca de ser Satanás, não. Não vamos brincar de ser crente, não, irmão. Não vamos dar lugar à carne. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Essa era a palavra, essa foi a palavra, irmãos. Essa tarde, nesse dia de hoje. Fica firme, não deixe que o inimigo veja, olhe, né, descubra a sua fraqueza. Jeremias, ele desce e observa como Deus trabalhava ali no vaso. Primeiro, para nós ser trabalhados, nós temos que estar na roda. A oraria do Espírito Santo. A igreja, né? Ela tem que estar... Passou agora um carro aqui, um caminhão zoando. O inimigo, quando não vem, manda o secretário, né? Passar para usar. Mas deu um desconto aí, tá certo? Aqui tudo é improvisado, irmão. Mas tudo que eu estou fazendo aqui é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você entenda, irmão, que placa de igreja não salva ninguém, não. Mas a gente precisa ter um endereço. Do jeito como a Marinha tem lá o seu endereço, a hierarquia, a aeronáutica também, o exército, o corpo de bombeiro, a polícia civil, a polícia rodoviária federal, o governo, né, o escritório jurídico, né, hospitais, todos têm endereço, As igrejas têm que ter também os seus endereços. Mas você não pode confiar no endereço, na placa. Você tem que confiar aqui, ó. Vou mostrar de novo. Aqui, ó. Você tem que mostrar aqui, ó. Você tem que confiar aqui, ó. Confia aqui, a palavra de Deus. Confia na palavra, meu amado e minha irmã e meu irmão. Deixa de lado a ignorância, deixa de lado o fanatismo, deixa de lado a hipocrisia, deixa de lado o fariarismo, a inveja, a falsidade. Perdoa, minha irmã e meu irmão. Passa a ter paz, comunhão com todos. Para de estar acusando, estar julgando. Você não é juiz, não. Eu e você, nós não somos juiz, não, irmão, para estar acusando, julgando ninguém. Deus não deu essa autoridade para nós estar julgando ninguém, não. Se eu tiver de julgar você, é por aqui, ó. É por aqui, ó. E na hora que eu estou falando aqui uma exaltação, eu estou aqui exaltando você, eu primeiro fui exaltado. Primeiro eu fui exaltado pela palavra. Primeiro eu estou sendo exaltado, disciplinado. Primeiro eu estou sendo doutrinado pela palavra. Então eu tenho condições. Olha o telefone tocando aí, meu. Eu tenho condições, né? Primeiro eu tenho condições de exaltar se eu tiver primeiro sendo exaltado. Amém? Então, a partir do momento que eu passo a ser exaltado pela palavra de Deus, né? Aí sim, eu vou ter a autoridade de tirar o argueiro do seu olho. Porque em mim foi tirada uma trave. Mateus 7, está lá escrito. Primeiro, antes de eu tirar o argueiro do olho do meu irmão, primeiro eu tenho que tirar a trave que tem no meu olho. Primeiro eu tenho que me consertar para poder consertar os outros. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Nós temos que ter autoridade, sim, de julgar. Agora, não para condenar. Nós temos que condenar o pecado. O pecado, ela tem que ser condenada por mim e por você. Nós temos que abusar. Nós temos que se aborrecer. Nós temos que, né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que esperar que Deus trabalhe em nós, para nós poder ter condições de moldar o caráter e a personalidade de outras pessoas. Nós temos que estar com o nosso caráter, a nossa personalidade polida. Nós temos que estar com a nossa vida no altar. Você quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus? Olhe para ver se a família está na presença de Deus, irmãos. Quando você vê uma irmã que o marido ainda não é crente,
ela está na frente, ela pulou etapa. Ah, mas vá primeiro ganhar seu esposo, meu irmão, para você pregar para os outros. Para você primeiro pregar para mim, você primeiro tem que estar com a sua vida consertada, a sua família no altar. Noé tinha autoridade de pregar, porque Noé, a família vivia no altar. Amém? Vamos seguir o exemplo de Noé. Colocar pelo menos a família, né, na arca. Como é que eu posso, irmão, pregar em um culto de família se a minha família estiver desviada? Tem gente que não gosta de mim, irmão, porque eu prego a verdade. E eu fico feliz, eu não fico tristão. Sabe por quê? Porque Jesus também, por ele falar a verdade, irmãos, as pessoas, os próprios fariseus da época lá, perseguiam ele, porque ele falava a verdade. Lá em João capítulo 8, versículo 32, está lá escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Você e eu só vamos ser livres, irmã e irmão, se a gente conhecer, ó. Se a gente conhecer isso aqui, ó. É isso aqui. O resto é besteira. Quero fechar esse parênteses aqui para abrir um. Eu venho observando, irmão. Eu sirvo a Deus desde 2000. Eu não sou nenhum menino, não. Eu sei o que é que eu falo. E eu fico observando hoje as igrejas, elas brigando umas com as outras, umas querendo ser mais santas do que as outras. E as pessoas pregando usos e costumes. Certo, irmãos? Que a gente tem que saber como se vestir, né? Tem que saber também, meu irmão. Não pode ser roupa colada no corpo. Tem que ser uma roupa composta, bem composta no corpo. Amém? A gente tem que saber como se vestir. Mas tem pessoas que exageram demais, irmãos, na maneira de se vestir. O coração tem que estar limpo. E a gente tem que entender o Evangelho de Cristo, que é paz, gozo, né, na alma, humildade, compaixão, se compadecer com os outros, perdoar sempre, se reconciliar sempre quando puder, se for possível ter paz com todos, né? Como de Romanos 12, 18, né? Seguir a paz, se for possível tenha-se paz com todos, seguir a paz com todos, que lá em Hebreus 12, 14 está lá escrito também, né? Seguir a paz com todos. Outro mão com suave é que os irmãos vivem união, né? O Salmo 133 está escrito. A gente temos que ter paz, união, comunhão uns com os outros, aprendendo um com o outro, suportando as fraquezas do outro, amando um ao outro. Irmãos, a gente não pode ser ao extremo, né? A gente não pode colocar a doutrina, o regulamento de uma igreja, os costumes, né, ético, moral, social, acima da palavra de Deus. A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, nem podemos dar um passo maior do que a perna, irmão. Nós temos que colocar a palavra de Deus na frente da gente. Nós temos que fazer conforme que a Escritura manda a gente fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que a gente fizer isso, irmão, as outras coisas serão acrescentadas. E aí eu fecho esse vídeo aqui citando Mateus 23 e o versículo 23, quando Jesus disse assim: você dá de tudo do que vocês têm, vocês esquecem que a lei maior não é você só apenas dar o dízimo, né, de tudo, mas sim você fazer o amor, você praticar o amor e a caridade. E isso vocês não estão fazendo. Jesus, ele pediu para que essas pessoas fizessem. Você pode ser um bom dizimista, você pode ser um bom ofertante, você pode evangelizar, pode pregar, cantar, pode fazer parte de uma denominação, de uma igreja que tem peso, que tem história, mas se você não tiver fazendo o amor, praticando o amor e a caridade, perdoando, estendendo as mãos, lançando o teu pão sobre as águas, você está fazendo tudo perdido, a sua religião é em vão. Lá em Tiago está lá escrito: se você não pratica, né, diz que faz parte de uma religião e não pratica, sua religião não está servindo para você, não. Serve não, irmão. Você tem que saber praticar a sua religião, praticando o amor, ser bondoso, né? Aprender a estender as mãos e levantar aqueles que estão caídos, perdoando sempre. Amém, irmãos? Fique com essa palavra nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Procura tapar todas as brechas, procura observar
como Deus trabalha no vaso. Do jeito como ali Deus trabalhou naquele vaso. E Deus mostrou a Jeremias como o vaso é trabalhado, né? Você tem que observar como você está sendo trabalhado e como as outras pessoas que você está vendo está sendo trabalhado. Você quer conhecer um homem de Deus? Veja o que é que ele posta lá nas suas redes sociais. Você quer conhecer uma mulher de Deus? Veja o que é que ela posta lá nas suas redes sociais. E um recado que eu quero dar para vocês, minhas irmãs, que estão aí direto aí nas lives, estão aí, né, querendo tomar o lugar de Deus. Na realidade é querendo tomar o lugar de Deus mesmo. Tem irmão também que está fazendo a mesma coisa. Deixa a casa desarrumada, deixa a família abandonada para fazer a obra de Deus. Deus não se agrada. Esse tipo de sacrifício, isso aí é sacrifício de tolo, meu irmão e minha irmã. Deus, ele não aprova esse tipo de sacrifício. Primeiro, cuide da sua casa, cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, meu irmão. Primeiro, cuide da sua casa, cuide da sua vida espiritual. Depois você vai cuidar da casa de Deus. No livro de Timóteo está lá escrito que aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 está lá escrito: porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem que cuidar bem da sua casa. Salmo 127, verso 1. Aquele que não cuida bem, olha, se Deus não edificar a sua casa, em vão edifica a sentinela, em vão edifica aqueles que trabalham. É Deus que tem que edificar a nossa casa. Lá no livro de Provérbio 14, versículo 1, está lá escrito que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio, meu irmão. Edifica o seu lar, a sua casa, fazendo culto doméstico, fazendo devocional todo dia na sua casa, levantando um altar na sua casa. Hoje mesmo eu vou fazer minha live hoje com a minha família. Refaça o altar da sua casa, faça da sua casa a extensão da igreja. O ministério não é na igreja não, começa dentro da nossa casa. E um dos maiores púlpitos que existe é a praça. É as praças, vamos para as praças, minha irmã e meu irmão. Vá pregar, esse negócio de estar pregando só dentro de igreja. Prega nas praças, prega dentro de casa, prega nas redes sociais também. Não pregue só nas redes sociais não. Saia de dentro, saia da frente do celular. Dê descanso ao aparelho de celular. Dê descanso. Pega a Bíblia com um monte de folheto e vá visitar os lares, as casas. Vai evangelizar. Eu faço isso, eu venho fazendo isso. Faça você também, meu irmão e minha irmã. Eu estou fazendo a minha parte. Deus sabe que eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte também. Vamos se unir, porque a família unida, a igreja unida, a sociedade unida jamais será vencida. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.